Boa tarde, João. Sou o professor Bruno do Reforço. Estou gravando aqui e hoje vamos conversar sobre esse tema aqui, de matemática. Radiciação. É um dos assuntos que você está estudando junto com potenciação, com conjuntos, e é extremamente importante, porque você vai começar a fazer questões envolvendo raízes quadradas. Então vamos conversar nesse primeiro momento o que é a radiciação, as principais propriedades e vamos para as questões. Inclusive tem questões do livro para você fazer e eu optei por analisar com calma, entender as questões e passar a correção através de vídeo, que aí fica melhor para entender. Vamos embora? Vamos começar a brincadeira. E eu não tô sozinho. Estou com a régua aqui para me auxiliar. Uma régua dos alunos da tia Niara. Então vamos lá. João, o que é a radiciação? A radiciação são operações que utilizamos raízes. Então esse símbolo aqui, a gente chama de radical, que é a característica principal da radiciação. É esse símbolo aqui. Importante, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, por exemplo, a gente não sabe que 2 elevado ao quadrado é 4? A gente sabe, certo? Então, a radiciação, ela meio que prova pra gente por que é 4. Se a gente parar para pensar, é 4 mesmo. Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Entende como que tá tudo conectado? Tá tudo conectado. E quais são os principais termos da radiciação? Então eu tenho aqui, o radical, que é esse símbolo aqui, o radical. Esse número que fica aqui, que a gente aplica a regra do sol e da sombra, nós chamamos de índice. Aqui, esse N é o índice. O A, que fica dentro da raiz, dentro do radical, a gente chama de radicando. E o resultado, que é o B, esse B aqui, é o que nós chamamos de raiz. Então no livro vai aparecer desse mesmo jeitinho aqui, o N aqui no índice, o A é o radicando, o B que é a raiz e o símbolo que o livro vai chamar de radical, certo? Detalhe, importante, OBS. É até bom você anotar isso no caderno, viu, João? Vou dizer bem pausadamente e guiar com a régua. Eu quero que você escreva isso no caderno. Quando não tiver números no índice, aqui, é uma raiz quadrada. Então, cuidado. Quando é raiz cúbica, aqui no índice a gente já sabe que é um 3. Mas se não tiver nenhum número aqui, então automaticamente a gente já tem que colocar na cabeça que se trata de uma raiz quadrada, certo? E vamos lá, vamos correr. O que seria a raiz quadrada e a raiz cúbica? Bom, a gente já sabe os termos aqui da radiciação. Agora a gente vai diferenciar uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. Então a raiz quadrada, nós buscamos um número que é elevado ao quadrado, ou seja, numa potência elevada ao expoente 2, resulte no radicando. Quer ver um exemplo? A raiz quadrada de 25. Não tem nenhum número aqui no índice, Eu já sei que é uma raiz quadrada. Lembra da observação. Então a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Porque eu estou repetindo 5 duas vezes. Um macete bom também de radiciação é se lembrar da tabuada. 5 vezes 5 que dá 25, certo? Na raiz cúbica, por sua vez, é a mesma regra, só muda o número. Na raiz quadrada a gente busca um número que é elevado a tanto, resulta no radicando, que é elevado a 2. Na raiz cúbica é o 3, Então eu tenho o radical, o 3 é o índice e aqui é o radicando.
Então eu preciso achar um número que é elevado a 3 de o radicando. E adivinha, a raiz cúbica de 27 é justamente o 3. Por quê? 3 ao cubo é igual a 27. Viu? Olha que coisa. Se eu elevar 3 ao cubo e multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Certo? Aí vamos agora para as propriedades. A raiz de um produto, o que é que significa isso aqui? João, imagina que tu tem um radical com índice x, pode ser qual, um 2 ou 3, e eu tenho dois radicandos que estão multiplicando dentro do radical, dentro do símbolo. Eu tenho dois números que estão multiplicando aqui. Então como é que eu faço para resolver isso aqui? Eu meio que coloco cada um com o seu radical separado, mantendo o mesmo índice. Aí eu consigo resolver. Certo? Aqui, ó. Quando for uma raiz de um quociente. Então imagina que eu tenho uma fração. O radicando A sobre o radicando B sobre o mesmo radical de um mesmo índice. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu repito A com o mesmo radical e o mesmo índice, com a mesma posição do numerador, e faço o mesmo procedimento com o B. Repito novamente o número B, coloco ele no radical, mantenho o mesmo índice e com a mesma posição dele de denominador, certo? Então aqui fica bem melhor para resolver. Quando for um caso de uma raiz de uma potência, então é aqueles casos que eu tenho uma raiz quadrada, sendo que o radicando ele está sendo elevado ao número x. Então o que é que eu faço? Eu repito a raiz quadrada ou cúbica com o mesmo índice, e o expoente que está aqui eu meio que elevo toda a raiz a ele. Você está vendo que o expoente está bem aqui, ó, dentro do radical? Eu meio que tiro o expoente e coloco toda a expressão da raiz elevado ao próprio expoente que estava aqui dentro. É como se fosse uma regra adaptada do Sol e da Lua, onde eu simplesmente tiro o expoente e deixo o índice lá. O índice já está no Sol, então eu meio que vou pegar o expoente para tomar um Sol também. Então ele fica aqui tomando um Sol, e o resto daqui, todo mundo aqui num caldinho de coco. Certo? Em parênteses. Agora aqui cuidado. Aqui cuidado, que isso aqui costuma cair em prova. E tem até questões no livro que eu vi isso aqui. Raiz de uma raiz. Cuidado com isso aqui. Imagina que eu tenho uma raiz quadrada com índice, e dentro da raiz eu tenho uma outra raiz com o mesmo índice, ou outro, e o radicando vem aqui. Então como é que eu faço para resolver essas duas raízes aqui, uma dentro da outra? Eu faço uma outra raiz normal com o mesmo radicando, e eu multiplico, ó, os índices. Esse índice aqui com esse índice aqui, eu multiplico os dois, ó. Eu faço uma nova raiz, um novo radical, mantenho o radicando, não mexo nele. Eu só mexo nos índices, ó. Esse aqui, ó, eu multiplico, certo? Então, cuidado nessa parte das propriedades, porque o livro costuma complicar. Eles costumam resumir muito, ir demais ao ponto, sem explicar realmente o que é que tem que fazer em cada caso. Pode acontecer do livro simplesmente trazer essas letras todinha, aí o aluno fica sem entender nada. Agora você já tem uma base, certo? Recomendo você também escrever no caderno, principalmente essa propriedade aqui. É importante você saber que quando eu tiver uma raiz dentro da outra, eu multiplico os dois índices. E o restante a gente vê o que faz. Mas pelo menos colocando a propriedade, já me adianta. Beleza? E para terminar, a gente vai para a regrinha do Sol e da Lua. É porque como eu grampeei aqui, aí ficou meio tenso aqui o R.
Mas é a regra do Sol e da Lua. Eu confesso que não sabia desse macete, né? Foi você me mostrando no reforço, João, que eu tomei conhecimento disso aqui. E eu fui atrás, né? Eu fui pesquisar e realmente bateu com o que você falou. Você acertou mesmo esse macete. Então o que é esse macete do Sol e da Lua? É o seguinte: eu tenho que transformar o índice e o expoente que está dentro aqui do radical numa fração. Então o M que está na sombra vai para o Sol e o N que está no Sol vai para a sombra. Aí fica assim, ó, M sobre N. Eu transformo numa potência em fração. Até anotei aqui, ó. Quem está por fora, que é o índice está fora. Pegando o Sol vai para a sombra, ou seja, vai aqui para baixo. E quem está na sombra, que é o expoente, vai para o Sol, ou seja, vai para o topo aqui, ó, M, certo? Pronto, com isso aqui a gente termina e agora aperta os cintos que a gente vai para as questões.